coração de Paulo. Então, a partir do verso 16, nós vamos ler até o verso 34. Eu vou ler e vocês acompanham a minha leitura. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas que queremos saber o que vem a ser isto. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois é esse que vocês adoram sem conhecer, é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscar a Deus, se porventura, tateando, possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque nele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas e em todos os lugares que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. A esta altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, de um relato histórico, do discurso de Paulo, da pregação a respeito do Senhor, para um povo, Senhor, que era dominado pela idolatria. Ajuda a entendermos esse texto e aplicarmos a nossa vida. E vemos aqui a Tua graça, a Tua misericórdia, alcançando, Senhor, esses corações presos, escravizados à idolatria. Assim que oramos, em nome de Cristo. Amém. Eu vou trazer uma introdução, como de costume, e vou entrar no contexto, e depois nós vamos dividir nosso texto aqui em 3 pontos principais. Eu falo que não vou pregar todo o sermão de Paulo, eu vou trazer um resumo panorâmico dos pontos mais importantes aqui do texto. Vamos à nossa introdução. O nosso tema é a estupidez da idolatria.
Então, vejamos em nossa introdução o que significa estupidez e idolatria. Estupidez não é a falta de inteligência, mas de conhecimento e de bom senso para discernir a realidade e a verdade. Idolatria é a prática do culto a ídolos criados pela imaginação dos homens, de ouro, de prata, de bronze, de madeira, de rocha, pintado em quadro e tal. Bonhoeffer, um filósofo alemão da época da Segunda Guerra Mundial, em seu ensaio sobre a estupidez, ele afirma: a estupidez não tem causa psicológica, mas sim sociológica, ou seja, é contagiosa. A estupidez de um precisa da estupidez do outro. Ele continua no seu ensaio. É como um feitiço de slogan que toma conta das pessoas. É por isso que você verá muitas pessoas inteligentes, em um determinado momento, se comportarem de maneira estúpida. Então, estupidez não é brutalidade. Não significa isso. É uma, é uma, é uma, é uma psicopatia sociológica da sociedade. Está no meio da sociedade a estupidez. Para Bonhoeffer, a estupidez é um problema social, por isso ela necessita da estupidez do outro para ser disseminada. Vamos entender isso melhor. O exemplo histórico mais claro da estupidez social foi a campanha do nazismo na Alemanha e o extermínio dos judeus nessa campanha. Um povo inteligente e de homens de influência filosófica, naquele contexto da Segunda Guerra Mundial na Alemanha, abraçaram sem pensar o nazismo hitleriano, demonstrando a total estupidez da nação e de seus seguidores a essa situação, apoiando a Hitler e o nazismo. Uma simples propaganda de massa transformou uma nação inteira em estúpidos idólatras do nazismo de Hitler. Isso é estupidez. É essa estupidez que Paulo está vendo aqui em Atenas, com a idolatria do povo. Vamos aqui qual era o nosso contexto, definindo o que é estupidez, o que é idolatria. Então agora vamos aqui no nosso contexto. Paulo é perseguido em Bereia e levado pelos irmãos locais para Atenas. Silas e Timóteo permanecem em Bereia. Paulo, a ser deixado em Atenas, recomenda que aqueles irmãos que o deixaram lá digam a Silas e Timóteo que venham ao seu encontro o mais rápido possível, que eles precisaram continuar a sua viagem pela Europa. Pastor Hernando diz: Paulo acaba de chegar em Atenas, a capital intelectual do mundo, a terra dos grandes luminares da humanidade, como Sócrates, Platão, Aristóteles e por aí vai. Ele continua, usando Kistemacher, abre aspas, Atenas descansava em sua reputação de ser o centro das artes, da literatura, da filosofia, do conhecimento e da habilidade da oratória. Então a gente percebe que é uma nação de mentes brilhantes, pessoas inteligentes. Deus, por meio do Espírito Santo, usa Paulo, manda Paulo passar pela Macedônia e, usando da adversidade, da perseguição, leva Paulo para Atenas, para que ele pregue o evangelho de Cristo para aquele povo. Paulo, ao chegar em Atenas, se depara com a estupidez da idolatria do povo. Essa estupidez da idolatria era tamanha que até um altar para o Deus desconhecido Paulo encontrou na cidade. Então, para o povo ateniense, nenhum Deus poderia ficar de fora da sua adoração. Olha o tamanho da intensidade da idolatria. Apesar de ser o centro da intelectualidade, da democracia, da liberdade, da arte, da literatura, da política, da filosofia da Europa, a nação vivia numa estupidez da idolatria sem tamanho. A sociedade contaminou-se com isso. Provavelmente o slogan de Atenas era o seguinte: Atenas, a liberdade para adorar todos os deuses, até os desconhecidos. Então essa poderia ser o slogan da cidade, que massificou a mente e o coração dos seus cidadãos. Isso formou a estupidez no povo. É muito parecido com os nossos dias, irmão.
Se a gente parar para analisar, é verdade, é muito parecido com nossos dias. A massa, ela não pensa. Ela não pensa por quê? Porque a própria massa não deixa ela pensar. Se ela pensar, ela vai ser um tagarela, como conceituaram Paulo aqui. Paulo pensou fora da bolha e foi chamado de tagarela pelos históricos e pelos, né, e pelos são dois ramos da filosofia aqui, os estoicos e os epicureus. A gente vai conhecer quem são esses caras aqui. Então, a nossa primeira aplicação na introdução. Não devemos nos espantar com a realidade da estupidez da idolatria de Atenas no primeiro século. Hoje, em pleno século XXI, a humanidade vive na mesma estupidez, tendo somente escravizada por 3 slogans sociais. É isso que nos torna estúpidos. Primeiro, vem da religião estatal, que diz assim: no fim, todos vão ser salvos. Senhores por aí, a grande massa não diz isso, não defende isso, defende. Isso é estupidez da idolatria. Segundo, vem do evangelicalismo do nosso meio, que diz: pare de sofrer. Isso é estupidez da idolatria. E por fim, terceiro, vem do mundanismo intelectual. Deus não existe. Então, esses 3 slogans sociais promovem e multiplicam a estupidez na mente e no coração da nossa população, do nosso povo. Esses slogans levam à estupidez e à idolatria das massas. E as massas não deixam você pensar, refletir e ter o verdadeiro conhecimento da verdade de Deus que liberta em Cristo. Por que Paulo ficou em Atenas, irmãos? Vendo tudo isso. Qual era o papel de Paulo em Atenas? Com a tamanha intensidade da idolatria. Uma vozinha lá no aerópago, ou nas praças, ou nas sinagogas. Foram os 3 pontos que ele caminhou pregando o Evangelho de Cristo ali. O cara que Paulo, qual era o desejo de Deus ali, irmão? Alcançar aquele povo. Tirar o povo da idolatria. Furar a bolha da estupidez da idolatria. Nos versos 16 a 34 de Lucas, Lucas relata pelo menos 3 coisas. É o que nós vamos ver aqui. A primeira, a realidade da estupidez da idolatria na Europa e a reação de Paulo ao perceber isso. Segundo, as atitudes imediatas de Paulo ao perceber essa idolatria, essa estupidez do povo. E, por fim, a pregação de Paulo no Areópago. Então, vamos analisar esses 3 pontos aqui de uma forma resumida, não é? Para não sermos muito longos no nosso sermão. Então, vejamos aqui o primeiro ponto. A realidade da estupidez da idolatria na Europa e a reação de Paulo. Verso 16 diz assim: enquanto Paulo os esperava, quem? Silas e Timóteo, que está a ficar em Bereia, em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Não era uma idolatria qualquer. Era uma idolatria dominante. Ela fazia o quê? Ela dominava os corações e as mentes dos cidadãos atenienses. Era algo muito grave. Era uma escravidão, irmão. A narrativa histórica de Atos, Lucas não pretende esconder ou varrer para debaixo do tapete a realidade a respeito da humanidade no Oriente, ali em Israel, na Ásia e na Europa. Mesmo com algumas sinagogas em algumas cidades dessas regiões, no Oriente, na Europa e na Ásia, a idolatria era imperativa. Ora por parte do Estado, adoração só a César, Império Romano. Ora por parte da sociedade, os vários deuses criados pelas mentes dos homens. Paulo, em Atos 17, 16 e 32, é deixado em Atenas pelos irmãos de Bereia, devido à perseguição direta de alguns judeus e gentios que vinham sofrendo desde Filipe até Tessalônica e até Bereia. Podemos pensar que Atenas seria o lugar que ele não sofreria uma perseguição direta e intensa, devido à fama cultural, intelectual e religiosa da cidade. Ele provavelmente esperava ter paz ali.
porque não tinha perseguição. Mas, ao pisar em solo ateniense, a pressão da estupidez da idolatria da sociedade local revoltou Paulo completamente. É o que diz no verso 1, verso 16. Seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante. Eu não sei se você já teve esse tipo de agonia quando você vê a idolatria do nosso povo, da nossa nação. Eu não sei se você já foi ali à Aparecida, em tempo de Romaria. Eu morava em Varginha, irmãos, morei no tempo em Varginha, e havia uma Romaria para um santo, eu esqueço o nome dele, lá em Três Pontas. Eu não sei qual era o santo. E naquele bendito dia, né, eu fui convidado por um irmão para a gente ir comer uma tilápia em tal lugar. E eu fui com ele. A gente foi junto. E o que foi que eu me deparei na BR, na estrada? Irmãos, era longe, era muito longe. Mas, irmãos, havia uma quantidade de gente imensa caminhando em prol de ir para aquela cidade, subir aquele morro lá onde estava lá o tal padroeiro, para prestar adoração e pagar as suas promessas lá para o santo. Aquilo me incomodou, irmãos, profundamente. Eu digo, gente, o que é isso que está acontecendo aqui? Ele explicou. Não é a romaria do santo fulano de tal. E vinha a gente descendo e vinha a gente subindo, era gente de todo canto, isso na BR. E você não podia viajar com velocidade. Muita gente. Então, o que nós estamos vendo aqui, irmãos, o que Paulo está vendo aqui em Atenas, irmãos, é justamente esse tipo de coisa. E pessoas assim inteligentes. Pessoas assim, irmão, que raciocinam, que pensam, que têm mente para pensar e analisar as coisas. Mas aquela massa imensa caminhando para lá. O verbo revoltar no texto aqui tem o significado de provocar. Sendo assim, o contexto da idolatria dominante provocou Paulo, mexeu com suas emoções, impactou o seu coração. A revolta de Paulo nada tem a ver com a ação de uma revolta armada contra as autoridades locais. Não é isso. Mas com uma profunda indignação com a realidade dominante da idolatria. Isso incomodou a Paulo. Eu não sei, irmãos, como é que você consegue ver, ou como é que consegue, qual é a sua reação ao ver gente da sua família com um altar dentro de casa, indo para a Romaria, indo não sei para onde. Isso não mexe com você, não? Eu lembro que quando eu me converti, logo nos primeiros anos da minha conversão, eu estava com aquele fogo, né, aquele primeiro ano do eu tinha uma tia que era devota de Santa Teresinha. E um dia eu fui visitá-la. Aí eu fui, eu não tinha muita intimidade, fui na casa dela tal, e ela estava no quarto, eu fui lá conversar com ela. Quando eu entrei no quarto dela, estava lá, aquele santuário no canto da parede, com a imagem de Santa Teresinha. Mas aquilo me deu assim, mal-estar, irmão, muito grande. E o que foi que eu fiz? Eu peguei assim, né? Eu levei para fora, entrei debaixo do pneu do carro e passei por cima. Quebrei toda a frente. Isso gerou um problema seríssimo na família. Sério, eu fiquei sem lá muito tempo na casa dela. Ela não aceitou o que eu fiz. Logicamente, foi uma coisa impensada. Se ela tinha estupidez de idolatria, eu estava tendo a estupidez do evangelismo ali naquele contexto. Eu não, eu não, eu não, eu não soube tratar na coisa, porque tão impactado que eu fui, né? Então, a revolta de Paulo está ligada à idolatria dominante. A palavra dominante significa intensa. Intensa. Então, a idolatria era tão intensa que dominava a cidade. Isto é, a idolatria sufocava o povo ao ponto de não deixar o povo pensar a respeito de Deus, do Deus verdadeiro. A idolatria fazia uma lavagem cerebral no povo e eles não percebiam e aceitavam isso. Por isso que os filósofos epicureus e estoicos chamam Paulo de tagarela, que significa um fofoqueiro sem conteúdo.
Essa palavra que significa, né, na tradução lá no grego. Né? Para estes, a pregação de Paulo não tinha conteúdo filosófico, era uma tagarelice sem qualquer conteúdo importante para se parar para ouvir. A pressão da idolatria era tão grande que nenhum Deus poderia ficar de fora da adoração. Havia o altar ao Deus desconhecido. A realidade da pressão intensa da idolatria de Atenas revela como a estupidez da idolatria foi construída. Todos pensavam em agir do mesmo modo, e quem pensasse fora da bolha da idolatria seria um tagarela. Isso inclui os filósofos, epicureus e estoicos, e também os outros. Olha só. Segunda aplicação do texto. Isso não se parece com algumas igrejas de hoje? Essa idolatria da estupidez? Se você não seguir as leis, os costumes, os trejeitos ditados pela liderança, você é convidado a deixar a igreja. Você é um tagarela. Assim como Paulo. A pressão e a intensidade da religiosidade é tão grande que os membros não deixam você pensar, questionar, analisar e confrontar a realidade à luz das Escrituras. É ou não é verdade isso? Claro que é verdade, irmão. A liderança não aceita qualquer confrontação sua com a Escritura e com eles, com a liderança. Se você não se encaixar, não se enquadrar nos modus operandi, você é um tagarela. Você vai ser execrado. A estupidez evangélica vai passando de um para o outro e se perpetuando como normalidade. Isto é, a estupidez do evangelicalismo é pecado. É pecado. Cuidado com isso. Não se deixe forjar por isso. Pense, analise, estude, escrute, confronte. Porque é para isso que Deus nos chamou e Deus nos libertou. E temos aqui a Escritura. Para termos uma vida cristã saudável, bonita, alegre, transparente com o Senhor, normal. O cristão pensa. Fé é pensar, irmãos. Não é se meter numa estupidez evangélica, ou da idolatria evangélica. Segundo ponto do nosso texto, está nos versos 17 a 21, que diz assim: por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, e com os seus gentios prosélitos, que se converteram ao judaísmo. Também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. Então, Paulo tem duas atitudes aqui claras. Ele não se conforma. Primeiro, ele vai para onde? Para os seus, para os judeus. Mas por que Paulo vai primeiro para os judeus? E depois para as praças. Vamos entender aqui. Nos versos 17 a 21, Lucas revela as atitudes de Paulo frente à idolatria dominante em Atenas. A primeira foi na sinagoga com os judeus de origem, que pertenciam à nação de Israel. Paulo pregou sobre Jesus e a sua ressurreição. Há duas verdades nesse contexto. A primeira, pregar sobre o Messias implica pregar sobre o sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso foi anunciado mais claramente em Abraão, quando estava para sacrificar Isaac. Abraão disse para Isaac: Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Os judeus liam aquilo, mas não faziam qualquer ligação com o Messias. Segundo, livro do Êxodo, capítulo 12, versos 3 e 13, diz assim: isso é Moisés, Deus falando com Moisés. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. O sangue, logo ele foi sacrificado, vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir o Egito. Aqui está o impacto do sacrifício do cordeiro. O Messias, anunciado ali já, pré-anunciado ali. A profecia, o profeta Isaías 53, 4 e 5.
Aqui é Paulo falando para os judeus, sobre o sacrifício de Cristo, sobre o Messias Jesus. Diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Não demos qualquer valor para ele. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Ele foi morto por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pelo seu sacrifício de cruz, nós somos sarados, recebemos a paz de Deus. Mais uma vez aqui falando do Messias e do seu sacrifício. Ele continua em Isaías 53, verso 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador. Olha aí, o cordeiro de Deus, que pecador, levado ao matador, que matador, a Cristo. E como ovelha muda perante os seus patriadores, ele não abriu a boca. Paulo dissertava, ponderava, refletia, debatia e conversava com os judeus, mostrando que o sacrifício do Messias estava profetizado desde Gênesis. Jesus era o Messias. Depois Paulo dissertava sobre a ressurreição do Messias, vários judeus ainda. Quando Paulo fala da ressurreição de Jesus, está apontando para a justificação do pecador diante de Deus, seja ele judeu ou gentio. Jesus é o sacrifício perfeito de Deus para salvar o seu povo dos seus pecados e da condenação eterna. E é a perfeita ressurreição de Deus para justificar o pecador, dando-lhe a paz de se relacionar com ele. Judeus, entendem, vocês estão em guerra com Deus, porque não foram justificados por Cristo. E vocês precisam se arrepender e reconhecer Jesus como Messias, para serem reconciliados com Deus e serem justificados os seus pecados. Agora, mas o que tem isso a ver com a revolta pessoal de Paulo diante da idolatria dominante em Atenas? O que tem a ver com isso, com Paulo pregar isso nas sinagogas? A resposta é simples e lógica, irmão. Só o poder do Evangelho de Cristo poderia libertar os atenienses da idolatria dominante daquela cidade. Lucas não fala sobre o papel da sinagoga em Atenas, mas o que podemos especular e pensar é que os judeus locais não se misturavam com os gentios para falar de Deus. Parece que havia uma conformidade ou uma comodidade da parte dos judeus locais com a idolatria em Atenas. Era necessário que a pregação do Evangelho de Cristo levasse os judeus da sinagoga ao arrependimento de pecados e a uma mudança radical de vida para que eles entendessem a necessidade de testemunhar a salvação de Cristo em Atenas. Isso está acontecendo aqui com os judeus. Paulo não se intimida com a fama da cidade, nem com a grandeza dos templos pagãos, nem com a arte local, nem com os ícones da filosofia grega. Isso não intimida Paulo, isso não faz com que Paulo se acanhasse diante da realidade. Daí temos a segunda atitude de Paulo. Ele prega na praça pública de Atenas todos os dias até a chegada de Silas e Timóteo. Lucas revela nos versos 18 a 21 o que aconteceu com a pregação pública de Paulo. Paulo estava inconformado com a estupidez de idolatria em Atenas. O que é que ele diz nos versos 18 a 21? 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Então já foram discriminando Paulo. Já foram colocando uma nomenclatura em Paulo. Ele é um tagarela. Não fala coisa com coisa, bobagem que ele fala, não tem conteúdo nenhum que ele fala. Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. O povo e os filósofos estavam o quê? Rejeitando. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. A sinagoga não foi o bastante. A proclamação do Evangelho teve que alcançar o coração da cidade. Por isso, Paulo não se intimida com a cultura local. Ele abre a boca e proclama a vida e a obra de Cristo na praça da cidade. Na ágora, né?
Do grego a palavra praça. A reação foi imediata. Duas correntes filosóficas, os epicureus e os estoicos, ouvem a pregação de Paulo e tripudiam dele chamando-o de tagarela. Irmãos, quem são os epicureus? São discípulos de Epicuro, um filósofo do século 3 e 4 a.C. Então, a gente está aqui no primeiro século. Então, veja quanta filosofia foi impregnada na cabeça dos atenienses, a partir de Epicuro, que é um deles. Ali tinham vários filósofos. Mas no caso aqui, Lucas relatou aqui dois. Então, século 3, 2, 3, 3 e 4 antes de Cristo. Nós estamos no primeiro século com Cristo aqui. Então, são praticamente 5 séculos de filosofia sendo chumbada, massacrando a mente e o coração do povo de Atenas. Mas quem são os epicuros? O pastor Hernandes comenta. Eles não acreditavam na vida após a morte. Paulo falava de ressurreição. Nem no julgamento final. E criam que o fim principal do homem é o prazer. Então aqui tem um hedonismo, né? É o prazer. Isso aqui são epicuros. Então tudo que me traz prazer faz parte, é bom. E eleva o homem para estar mais perto de Deus. Prazer. E quem eram os estoicos? Eram discípulos de Zenão, filósofo grego do século IV. Também outro, que martelava a cabeça do povo, dos cidadãos. Fora Aristóteles, fora Platão, fora tantos outros lá. O pastor Hernandes comenta também, dizendo quem são esses estoicos, abre aspas. Eram materialistas, panteístas, fatalistas, apáticos ao sofrimento humano e defensores da visão cíclica da história. Já ouviram essa teoria? A história está sempre rodando, está sempre se repetindo. Então, isso parte aqui da filosofia de Zenão. Os históricos pensam assim. Eles chamam Paulo de tagarela, isto é, um fofoqueiro sem conteúdo. Dá para vontade de rir isso aqui. Mas isso é um fato. Então, quando você vai pregar em passaporte, me chamam de louco, de babaca, de muita coisa, não esquente com isso. Porque é natural que venha essa reação. Que joguem pedra em você, que mande você calar a boca. Porque essa é a reação da massa que está dominada pela estupidez da idolatria. E os outros que ouviram Paulo, fora os estoicos e os epicureus, diziam, parece um pregador de deuses estranhos. Mesmo com essa rejeição e conceito, Paulo não se intimida com os filósofos e nem com os outros ouvintes. Ele não muda sua pregação para agradar os filósofos e nem a sua plateia. Ele continua pregando a Jesus e sua ressurreição. E hoje a gente vê muita gente, irmãos, nas igrejas, né, conformando o discurso ao público, conformando a pregação à necessidade dos ouvintes da palavra de Deus. Não se fala mais em pecado, não se fala mais em juízo final. Deus é amor, Deus é traz prosperidade. Não confronta o pecado dos ouvintes. Mudam a pregação para agradar os ouvintes, para trazer. Isso é estupidez, é idolatria. Estão fazendo a sua cabeça da forma errada com a teologia. E está assim de falsos pregadores hoje em nosso mundo, em nosso contexto. Principalmente na internet. Uma loucura, um monte de coisa doida, maluca, sem pé, sem cabeça. E as pessoas estão acreditando nisso. Por quê? Porque não param para pensar, porque não leem a Escritura, porque no momento que elas param para ler a Escritura, assim como Lutero começou a ler e estudar, não, tem coisa errada aqui. Precisa mudar. Não é assim que está escrito aqui. A forma que a igreja está praticando os seus atos, a sua liturgia. Olha, vamos confrontar isso aqui. E pega as suas 95 teses, pá, vamos discutir isso aqui. E o que é que acontece com ele? Como era que pensava a grande massa daquele contexto? Estavam dominadas por quem? A estupidez e a idolatria. Não, exegue esse cara. Excomunga ele. E foi o que fizeram. Mas qual foi o resultado? A explosão da reforma protestante na Europa. Paulo está aqui, né, não é um mistério aqui, mas ele está pregando aqui, confrontando aquela realidade.
Os versos 19 e 21 mostram o efeito imediato da pregação de Paulo na praça. A primeira, os filósofos agarram Paulo à força e o levam ao aerópago para saber que doutrina ela ensina. Está no texto aqui. Então, tomando-o consigo, esse tomando aqui é um ato de vem cá, é de intervenção mesmo. Pega o cara e leva para lá, para ser confrontado com a liderança da cidade, que o aerópago era para isso. Né? Um pirrãozinho ali, o grande tribunal da cidade para julgar, né? Os fatos e as causas educacionais, políticas, religiosas. Então, foi para lá, foi levado para lá. E levaram-no ao aerópago dizendo: podemos saber que nova doutrina é esta que você nos ensina? Mas a pergunta é, qual a doutrina que ele estava entendendo que Paulo estava pregando? Vamos pegar lá. Então, o efeito foi esse. Primeiro, os filósofos agarram Paulo à força e o levam ao aerópago para saber que doutrina ele estava ensinando, pregando. Segundo, no verso 21, isso aqui é interessante, olha só. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros locais, residentes, não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, novidade, vamos ouvir, é coisa nova, vamos lá, vamos lá. Então, isso alcançou a toda a cidade. Era uma novidade aquele tagarela falando, pregando ali sobre Jesus Cristo, a sua ressurreição. Então, isso levou a cidade para o Nilo na Europa. Então, foram as duas reações. A cidade queria saber que novidade era aquela, e os filósofos queriam saber que doutrina era aquela. Em nossos dias, irmão, como é que a gente percebe a estupidez da idolatria dentro da igreja? As novidades trazidas pelos pastores, pela liderança. Campanha disso, campanha daquilo. Está na Bíblia? Não. Então cai fora. É novidade. Isso vai gerar, isso vai fundir sua cabeça. Vamos voltar aqui aos costumes do Velho Testamento. Aí enche a mesa de um monte de coisa de símbolo aqui. A arca, o estofar, aqueles candelabros e tal. E você se veste como sacerdote. Estupidez é idolatria, irmão. Não é outra coisa. E aí os irmãos estão aceitando isso como coisa normal. É coisa bíblica, bonita. Não é, irmãos. Isso não é bíblico. Isso não vem do Senhor. Porque tudo isso foi cumprido em Cristo. Cristo é o centro hoje, mais nada. E as pessoas estão indo aí, estão aceitando isso uma coisa espiritual, bonita, bacana. Agora a igreja toda preta, cheia de luzes, não tem mais altar, não tem mais púlpito, é um altar com uma mesinha de vidro ali, e o pastor fica indo e voltando, pregando um monte de coisa, contando um monte de experiência dele, e estrutura para abrir, para ensinar, para pregar, nada. E o culto pode abrir. Porque ele falou que você queria ouvir. Idolatria, estupidez é idolatria, irmão. Idolatria. Então, os atenienses estavam curiosos de saber o que era aquilo. Então, temos aqui as motivações dos filósofos e do povo de Atenas, inclusive dos estrangeiros, para ouvir Paulo no Aerópago. A curiosidade das últimas novidades. Isso se parece conosco, com a nossa igreja de hoje. É cheio de novidades. É culto disso, é culto daquilo, campanha disso, campanha daquilo. Não para. A igreja sobrevive sobre essas coisas, essas novidades. A revelação disso, a revelação daquilo. Tem nada de escritura. E está te tornando estúpido. Não está deixando você pensar, refletir. O pastor Hernandes comenta no verso 19. Olha que coisa interessante aqui. Os gregos pensaram que Paulo estava pregando um novo par de divindade. Um Deus masculino chamado Jesus e sua companheira chamada Anástase, que quer dizer ressurreição em grego. Essa era a doutrina que eles estavam entendendo. Olha a confusão aí, na cabeça desse povo. Era sobre esta doutrina que eles tinham curiosidade de conhecer. Quando Paulo começa a falar aqui, irmão, no seu discurso, sobre Deus aqui, a gente vai ver uma outra reação. Não, é sobre isso, a gente quer te vir depois. Então, outros foram embora e alguns aderiram. Porque Paulo disse, olha, nem é sobre anarquia
que não é sobre essa divindade de Jesus como um Deus masculino e Anastas como uma deusa feminina. Não é nada disso. Eu vou falar aqui sobre Deus, o Cristo, o Deus do Evangelho da Palavra. Terceira aplicação. A estupidez da idolatria leva a pessoa à total ignorância sobre Cristo. Por mais inteligente que ela seja, a estupidez não vai deixá-la ouvir, pensar, refletir e ponderar sobre Cristo. Ela vai rejeitar a verdade bíblica, assim como os filósofos de Atenas rejeitaram. A estupidez da idolatria provoca preconceito, rejeição, escárnio, perseguição, divisão, contagiando multidões, assim como o nazismo contagiou toda a Alemanha. Tem aquela experiência de você pregar na casa de um parente e dizer, não, eu nasci católico, vou morrer católico. Estupidez da idolatria. Ele não quer me ouvir. Ele não quer pensar com você. Ele não quer nem que você abra a Bíblia para explicar. Já passou por essa experiência? Já evangelizou alguém dessa forma? Que não quer receber o folheto, não quer, rejeita. Não, eu sou católico, não quero. Ele não quer pensar. Ele está com uma massa aí. E a massa da idolatria é contra a nossa igreja. É contra o evangelho, é contra Cristo. Não se deixe seduzir pela estupidez da idolatria. Procure conhecer a Cristo como os bereanos, no contexto anterior. Leia a Escritura. Estude a Escritura. Não seja bobo. Não seja estúpido de cair em qualquer falácia, qualquer pregação, qualquer ensino, qualquer coisa. Não seja. Mas seja conhecedor da palavra. Terceiro e último ponto aqui da nossa pregação. Versos 22 a 34. A pregação de Paulo no Areópago. Então Paulo chegou lá. Perguntamos ao texto. Paulo tinha como rejeitar a ida ao Areópago? A resposta é não. Ele foi levado à força pelos filósofos e pelas circunstâncias que a pregação do Evangelho de Cristo havia provocado em Atenas. Então, esses foram dois fatores que Paulo foi levado para lá. Ele impactou a sociedade com a sua pregação, de alguma forma. O Espírito Santo estava usando todas essas circunstâncias para que Atenas não ficasse sem o testemunho de Cristo. Isso é tremendo, mas isso é maravilhoso isso aqui. Deus não deixou essa cidade sem o testemunho de Cristo. Agora presta atenção. Um tagarela desconhecido, sozinho, sem qualquer qualificação filosófica, sem qualquer influência na cidade, está no Areópago para pregar a Cristo. Olha só, irmão. Agora, se imagina você aqui, porque aqui não tem, né? Feira pública aqui, né? Aquele monte de gente lá. E você chega lá, leva um tamborete lá e bota lá no meio do povo lá e se levanta e começa a pregar o evangelho. É mais ou menos assim um Areópago. E o povo lá, um vindo lá, e um confessando com o outro, e mandando você calar a boca, um tomando uma banana, uma maçã, uma tomate podre, e você lá pregando tal. Não é? Sem se intimidar com nada. Paulo está no meio da nata pensante de Atenas. Intelectuais, homens cultos, mulheres cultas. Que maravilha, irmãos de Deus. Atenas receberá o testemunho do Evangelho de Cristo. Essa é a intenção de Paulo. A cidade só falava do tagarela que chegara a Atenas, apresentando um novo par de Deus. Jesus e a Marta. Estava na cabeça dele. O Areópago era o lugar onde as causas públicas eram julgadas. Lá se reunia o conselho da cidade para supervisionar a religião e a educação da cidade, comenta pastor Hernando. Não era um lugar qualquer. Paulo estava ali sob pressão. Paulo estava no local certo para expor o Evangelho de Cristo. Eu não sei se Deus já me levou a uma situação como essa. E seria bom que me leve, você abrir a boca e falar sem medo, sem entender nada. Como ele começa a sua exposição? Primeiro, ele trata os atenienses de forma respeitosa. Olha o que ele diz aqui. Senhores atenienses. Ele não.
bando de idólatra, safado, não teve nada disso. Não. Vocês vão para o inferno, nada disso. Ele foi com respeito. Ele viu a necessidade, ele viu a realidade, mas ele não vai deixar de falar a verdade. Ele vai falar a verdade respeitando os seus ouvintes. Senhores atenienses. Segundo, ele entende a reverência deles aos seus deuses. Olha o que ele diz aqui depois. Percebe que em tudo vocês são bastante religiosos. Ele respeita isso também. Percebe. Ele sabe que cultuam até um Deus desconhecido. Está aqui no verso aqui. Lá no verso 23, né, diz assim. Porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Você vê que Paulo aqui não fala dos templos, não fala aqui das construções de Atenas, não fala da arquitetura, da arte, da inteligência do povo, da literatura, da oratória, não. Paulo não está preocupado com isso. O foco de Paulo é outro. Mas ele percebe que há um altar a um Deus desconhecido. Paulo não chegou acusando os atenienses de idólatra, mas respeitou o contexto de Deus desconhecido para revelar o Deus vivo que se faz conhecido e se relaciona com seus poderes. Ele aproveitou isso aí. Ele aproveitou essa realidade. Rubens de Machado, né, ele divide, né, o sermão de Paulo aqui em 5 pontos. Isso quem traz é o pastor Hernandes, em seu comentário sobre esse capítulo. Ele diz assim: primeiro, Paulo traz a introdução, versos 22 a 23. Né? Nós acabamos de ver aqui. Segundo, Paulo diz que Deus é o Senhor do mundo e não precisa de templo nem de ritual cultico humano. Então ele já vai começa já a combater aqui a idolatria do povo. Como era o culto aqueles deuses? Né? Ele oferecia um monte de coisa, comida, fruta, não é? Era uma coisa assim que é como se os deuses precisassem daquilo. E ele fala, olha, Deus é o Senhor do mundo. Versos 24 a 25. Olha o que diz aqui o texto. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, o Deus que eu estou falando aqui é muito maior do que esse Deus que vocês estão adorando. É muito maior. E nem de ritual culto humano. Nem é servido por mãos humanas, assim. Como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ele é o provedor da vida de vocês. Ele não necessita do seu sacrifício. Falando de Jesus aqui. Ele vai lá, ele continua, ponto 4, a divisão do sermão dele. Deus se relaciona com o homem. A idolatria é estupidez. Versos 28 e 29 diz o texto aqui. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram. Então ele aproveita aqui, né, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação dos homens. Olha aqui, ele confronta aqui a idolatria do povo. Não é, não, vocês estão errados. Não é assim que se cultua Deus. A idolatria é uma estupidez. E por fim, irmãos, ele vai concluir o sermão dele, conclamando aos atenienses a abandonar a idolatria e a se arrepender. Olha o que ele diz aqui, verso 30. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Deus não está levando em conta a ignorância de vocês. Arrependa-se da idolatria. Porque Deus estabeleceu um dia
que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. Aqui ele fala o quê? Final dos tempos. Quem era contra isso? Os epicureus. Não acreditavam nisso. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem não acreditava na ressurreição, os históricos. Aí veja aqui a reação. Né? Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram. Quem zombou? Os filósofos, logicamente. A respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. Então, vamos dispersar esse cara, porque o sujeito está muito enjoado. Essa desculpa é daquele de quem não quer ouvir o Evangelho. Você já passou por essa experiência? Não, depois você vem aqui. Não, que tal outra hora? Né? Aí você liga para a família, não, estive na igreja, a gente queria ir para conversar um pouco. Não, pastor, vem tal dia. Então tá, e tal dia você liga, não, pastor, vem tal dia. Então está sempre adiando, porque não quer ouvir a respeito da cruz de Cristo. A mesma coisa aqui, estupidez da idolatria. Você está vendo, irmão? O desafio para a galera. Agora, qual foi a reação do público que ouviu Paulo no aerópago? O pastor Hernandes comenta isso em 3 pontos. Uns escarneceram. Acabamos de ver aqui, verso 32. Quando ouviram falar da ressurreição da morte, uns zombaram, então escarneceram de Paulo, zombaram de Paulo. Outros disseram, dispensaram Paulo. Te ouviremos em outra ocasião. Então, não quero ouvir. Outros aderiram. Olha o verso 54. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se o quê? Juntaram a ele e creram. Foi em vão, irmãos, a pregação de Paulo na Europa, na praça e na sinagoga? Não. Deus alcançou o coração daqueles atenienses ali. E aqui fala de Dionísio, o Areopagita, era aquele que tomava conta do local lá. Olha que coisa interessante. O zelador, por assim dizer, do local. E uma mulher chamada Dâmaris. A gente também não sabe, mas por estar ali, devia ser alguém importante, curiosa, como a grande maioria estavam aqui, para saber que Deus tinha no céu. E continua. E com eles, mais algumas pessoas. Então, esse é o resultado, irmãos, da pregação de Paulo no Areópago. Irmãos, Deus tem os seus. Aqui foi Dâmaris, aqui foi Dionísio e algumas outras pessoas que foram alcançadas pela pregação de Paulo. Deus tem os seus. Não importa a cultura, não importa o local, não importa a capacidade intelectual ou a fama que a cidade tenha. Deus está preocupado com isso, não. Ele quer que o evangelho seja pregado. A nossa quarta aplicação, irmão. Quando o evangelho de Cristo é exposto fielmente, os ouvintes têm 2 atitudes. Primeiro, uma rejeição do evangelho. A estupidez da idolatria cega o entendimento dele e ele não quer mais ouvir. A segunda é a submissão à palavra de Deus. O Espírito Santo abre o entendimento e salva o pecador da escravidão e da estupidez da idolatria. Então, essas 2 reações que o evangelho provoca. Se é pregado fielmente. Se é um evangelho bobo, a gente está ouvindo e vendo hoje, na grande maioria das vezes aí, não vai provocar reação nenhuma. Vai provocar comodismo, vai provocar mais estupidez na sua cabeça, não vai provocar confronto nenhum com você, arrependimento, se você tiver atitude, você divide, não vai provocar nada disso. Sendo assim, ao ouvir a palavra de Deus, não feche seu coração para ela. Conclusão, irmão, da nossa exposição de hoje. Paulo chega a Atenas e é incomodado com a idolatria dominante da cidade. Ele toma 2 atitudes, expõe o evangelho de Cristo na sinagoga e na praça pública. Na praça pública. Aqui vem a praça e o aerópago, no contexto aqui. Não deveríamos fazer o mesmo? Deus nos desperta, nos tome e nos leve à praça do Jardim Canadá para pregarmos o evangelho de Cristo. Que Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça, nos dê a graça. Vimos aqui as praças.
Evangelho de Cristo. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo confronto que ela nos traz. Nós, ao lermos, ao ouvirmos a pregação, somos confrontados com o nosso comodismo, Senhor, com o nosso pecado de não evangelizarmos, de não testemunharmos o teu nome aí fora nas ruas, por medo, por vergonha, por timidez. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Por isso que nós clamamos a Ti, Senhor, avisa-nos, dá-nos convicção do pecado e arrependimento, a gente estava no Senhor, sempre que Teu Espírito, para que possamos, Senhor, na ousadia santa de Teu Espírito, testemunharmos a Cristo, Senhor, da nossa vida. Assim que oramos, Pai, em nome de Cristo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo, e que o amor do Pai esteja com o povo de Deus, esteja com esta igreja, até a volta de Cristo.